Ok, obrigada. Então vamos lá, gente. Boa noite, né? O pessoal deve estar estranhando, mas é que o arquivo aqui está dando pane, então já abrimos aqui em redação, então eu vou começar por redação. Depois a gente faz literatura, que literatura na verdade é exercício hoje, né? Está previsto aí no nosso cronograma atividades, então eu priorizei o romantismo, né? As gerações, inclusive, então a gente vai fazer uns exercíciozinhos de revisão. Porque, né, senão a gente vai se afastando demais e vocês vão esquecendo. Então, a gente vai e volta, né? Então, vamos lá. Bom, gente, esse é um tema também que é importante a gente trabalhar, né? A ESA, ela veio com um tema sempre social, problemas sociais, questões sociais, como geralmente é feito, né, nos concursos militares, SpaceX, né, a AFA, enfim. Geralmente são essas questões mais sociais, só que nós tivemos 2 anos que a ESA trabalhou com questões abstratas, né? Teve uma situação, uma prova que a questão era ambição e a outra era empatia, né? Então, se de repente eu chegar no dia da prova e encontrar um tema assim abstrato, um tema mais filosófico, o que eu faço? Então a gente tem que se preparar para isso também. Tá? Além disso, a gente vai também estudar carta argumentativa, né? A gente vai fazer uma redação de carta, tá? Então, pelo menos uma a gente vai fazer de tema abstrato e uma carta, pelo menos, né? Vocês podem depois até treinar um pouco mais, se achar que não ficou bom, né? Se vê que, né, não deu muito certo, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho, então, essa temática, tá? E aí eu trouxe uma proposta também. E aí vocês vão fazer um tema desse, tá? E aí é aquela história, né, gente? A gente não está aqui para obrigar ninguém a fazer, mas é importante que todo mundo faça, porque aquilo que eu disse, a redação é treino. Se você não treinar, né? Hoje mesmo estava aqui puxando a orelha dos meninos aqui da SpaceX, né? Mas esses aí, como eles são mais novos aí, né? Tem um responsável, tem um pai, uma mãe, né? A gente liga, né? Ó, quantas redações vocês mais ou menos fizeram aí? Eu tenho um aluno, por exemplo, que não fez nenhuma. Né? Pois é, mas tem aluno que não fez nenhuma. Na SpaceX mesmo estava aqui, né, puxando a orelha, porque tem aluno que não fez nenhuma. Agora, aquela história, né? Eu não vou aqui puxar, né, a orelha de ninguém. Todo mundo sabe para que veio, está estudando para quê, né? Vocês têm que ter essa consciência de, eu preciso fazer. E faz mesmo. Faça, porque deixar para o final, às vezes pode não dar tempo. Então a gente pode ir trabalhando, ó, melhor aqui, melhor ali. A gente já conseguiu resolver muita situação aqui de aluno que realmente tinha uma dificuldade imensa de escrever, que tirava 0, e vamos lá, e vamos correr atrás, vamos estudar, e vamos ler sobre o assunto, e vamos escrever de novo. E a gente foi trabalhando, aluno que passou e foi embora. Né? Agora, aquele aluno que não faz nada, não entrega nada, e vai passando. Ah, não, mas eu estou assistindo às aulas, mas é treino. Não adianta você querer aprender a dirigir um carro olhando os outros a dirigir. Né? Você senta do lado, você sabe onde é a marcha, você sabe, né, onde é o pedal lá da embreagem, do freio e tal, sim. Mas você alguma vez sentou para tentar dirigir? Será que você conseguiu sair realmente do lugar? Será que você não morreu com o carro? Né? Então, será que você fez tudo que precisava fazer? Botou a seta quando tinha de botar? Enfim, então prática, gente, é diferente. Né? Teoria a gente aprende, mas e a prática? Para botar em prática, às vezes, é muito difícil. E aí, quando chegar muito perto da prova, não tem mais o que fazer. Então, aqueles que ainda não escreveram, né? Tentem aí. Ah, mas eu tirei 0. Não tem problema, gente. Eu prefiro você tirando um 0 aqui comigo do que tirar um 0 lá na prova. Né? Vai arriscar no dia da prova para fazer isso? Né? Então a gente tem aqui esse tempo todo para treinar, mas é que eu fiquei com vergonha, porque eu escrevo muito mal. Gente, eu não estou aqui para, se fosse isso. Eu já tive alunos que tiraram 3 0 aqui, seguidos, assim, 0, 0, 0. E tá lá, e passou, enfim, vamos lá, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema abstrato, né, que não é um tema assim, geralmente não é um tema social, é um tema mais, né? E aí, qual a diferença, então, desse tema objetivo e desse tema abstrato? Então, por exemplo, lá na ESA, quando caiu empatia e caiu a questão da ambição, era um tema abstrato, porque
né? Ele colocou lá uma coisa muito filosófica, né? Os temas, quem acompanha as redações do Paz, por exemplo, você vê que sempre tem lá um filósofo, né? Uma frasezinha, enfim. Então, esses são temas abstratos, não são problemas sociais, não são aquelas coisas mais objetivas, mais diretas, que a gente pode tentar resolver alguma situação. Então, vamos lá, temas objetivos. Temas objetivos são aqueles informados de forma clara e bem direcionada, ou seja, não exigem sua interpretação em si, né? Porque o problema já está lá, já tem tudo lá, né? Ele já mostra ali o problema, ele já mostra matemática em relação àquilo, os textos motivadores são voltados a ele. Agora aqui não, é quando você lê o tema e já consegue entender sobre o que a banca, né, quer que você disserte. Então, opa, tá lá, né? A falta de saneamento básico no Brasil. Então você já sabe, né, que é um problema, né, um problema social, é um problema que atinge vários lugares, né? A gente tem algumas regiões aí do país que não tem nenhum tipo de saneamento básico, nenhum, né? Então, em geral, eles são mais voltados para fatos políticos, sociais, científicos, né, até econômicos. Então, são aquelas questões mais voltadas para problemas sociais, né? É que nem vocês fizeram aquele lado, né, da hidrelétrica, né? Fizeram também aí dessas questões que vocês têm trabalhado aí do feminicídio, né? Então, são essas questões mais sociais, a violência. E os temas abstratos, eles não são óbvios, tá? Não é aquele que você lê e você já sabe o que a banca quer. Então, a gente realmente precisa buscar e tentar trazer isso para o concreto, para a gente conseguir escrever. Então, não são óbvios, nem limitados a uma só significação. Então, a gente realmente precisa ler todos os textos motivadores, a gente precisa focar, sublinhar, marcar, né, se for preciso, e tentar trazer isso para o concreto. Ou seja, a possibilidade de direcionamentos diferentes, né? Como a empatia. Né? Empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas aí as questões eram, né, tão diversas, os textos motivadores, então a gente precisa realmente pescar a ideia. E apesar, então, de abrangente, eles devem ser voltados para uma perspectiva concreta. Então, a gente tem que tentar trazer essa temática abstrata para algo mais concreto. Então, nesse caso, você precisa abstrair a proposta que está sendo pedida para o texto, né? A partir dos textos de apoio. Então, a gente sempre tem um texto motivador, a gente sempre tem texto de apoio. Então, leia o texto de apoio e a gente vai tentar buscar essa informação. Bom, a subjetividade é um enfoque, né? Um tipo de abordagem que se faz sobre os temas convencionais, tendo como objetivo fazer com que o candidato reflita de maneira que leve em conta seu modo de ver os fatos, a vida e o tema abordado, tendo como instrumento uma sofisticação de pensamento. Então, claro que eles vão dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisa entender a proposta. Porque uma coisa é você olhar lá, a violência urbana no Brasil. Puxa, eu estou vendo que a questão da violência que está aumentando, aquela situação. Outra coisa é você pegar ambição. O que eu vou falar da ambição? Né? Eu posso trabalhar, de repente, uma questão da corrupção, porque é aquela coisa, né? As pessoas acabam se corrompendo, buscando querer ganhar mais, cada vez mais, né? Para poder. Por quê? Porque elas são ambiciosas, elas não estão nem satisfeitas só com aquilo que elas têm, elas, né, ainda querem mais. Por que esses políticos aí não largam o osso? Né? Todo ano são os mesmos. Ah, dá trabalho, o Brasil é muito difícil, é muito grande, é muito isso, mas ninguém quer largar o osso, não é verdade? Então, assim, é um problema sério. A gente pode trazer essa questão para falar de ambição. Na prova da ESA dava essa possibilidade, né? Tinha um texto motivador lá que a gente conseguia trazer essa temática. Então, aquilo que eu falei, a gente tem que realmente refletir o que eu posso trazer de concreto, né, para trabalhar esse texto, que aí fica mais fácil. Então, além disso, o tipo de texto pedido ainda é a dissertação, claro. Isso é, apesar do tema ser subjetivo, abstrato, o candidato deve posicionar, emitir um juízo de valor, senão corre o risco de não cumprir o tipo textual requerido. Então, gente, querendo ou não, continua sendo um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo porque ele vai dissertar, ele vai explicar, ele vai falar, e ele é argumentativo porque ele vai convencer.
Então, você vai continuar tendo de vender o peixe. Então, eu tenho que trazer um tema abstrato, tentar buscar, né, uma informação que eu consiga linkar com algo concreto e ainda assim convencer o leitor por que eu estou defendendo esse ponto de vista. Né? Então, isso é importante, a gente não pode deixar esse ponto. Né? A redação subjetiva nos leva além da argumentação, né? Pois ela apresenta um conjunto mais abrangente de discussões reflexivas, aquilo que eu falei. O abstrato vai dar um pouquinho mais de trabalho porque eu preciso refletir um pouco mais sobre a questão. Então, outro modo de encarar o mundo, a vida e os fatos cotidianos que às vezes nos faz concluir que não há soluções definitivas também para esse tema. Então, mas eu também não preciso, eu não sou obrigada a procurar uma solução para essa situação. A proposta lá, o Enem, por exemplo, eu tenho que trazer uma solução para o problema, né? Mas a nossa redação não precisa, então também não é um problema sério, porque não há solução definitiva para esse tema. Né? Como não é uma redação de Enem, né? E o que é uma diferença em relação aos temas objetivos e de viés social. Né? Quem que vai fazer aqui? Só para lembrar aqui, tá? Não sei se vocês viram, no site está lá caneta preta, esferográfica, transparente. Só pode preta, não pode levar caneta azul, tá? Eu fui abrir até esse final de semana, porque, né, o filho da minha prima estava na última etapa, né, que teve o TAF agora por último, e aí eu fui até ver se... Porque eu tentei ligar para ela, não consegui, eles moram no Mato Grosso, e eu fui tentar verificar pelo site se ele realmente tinha sido, né, aprovado ou não, enfim. E estava lá, logo de cara, quando você entra no site da EAI, está lá, caneta esferográfica preta, bababá, porque já estão fazendo um trabalho para esse próximo concurso. Então, não esqueçam, tá? Organize, leia o edital, vê o que pode levar no saquinho, né, para comer, enfim. Bom, construções transdisciplinares, né? O que a gente vai fazer? Relações que extrapolam as disciplinas formais, tá? Entre o tema das disciplinas escolares, né, por exemplo, história, literatura, arte, são excelente recurso também para tratar de temas subjetivos, abstratos, porque a gente consegue trazer algo abstrato para a nossa história, para a literatura, para a própria arte. Então, se conseguir relacionar alguma coisa, já ajuda, né? Que aí eu consigo trazer para o concreto. Né? E a fim de articular ideias. Né? Então, a criticidade também deve estar presente, ou seja, a crítica ela precisa, né, existir aqui. Né? Ou seja, no sentido de eu poder vender o meu peixe, de eu conseguir fazer um levantamento de coisas que eu consiga convencer. Né? O ideal é que o candidato trazê-lo para a sua vida e para a rotina. Então, veja, como é que eu posso... ligar esse tema a algo mais concreto. A gente vai tentar fazer isso aí. Temas abstratos pode assustar realmente de início. Gente, para quem pegou essa primeira prova com tema abstrato, essa da ambição, imagina, toda vez que você treinar problemas, né, questões sociais, né, situações sociais, a maioridade penal, né, então, o caos da saúde pública, a educação, aí você trabalha sempre aqueles problemas sociais, de repente... ambição. Pô, foi chocante, né? Aí no outro ano o pessoal já estava mais ou menos esperando, que aí foi quando veio a empatia. Depois eles voltavam para aquelas questões saudáveis por conta da pandemia, né? E aí a gente está esperando que realmente tenha retomado. Mas se não retomou, a gente precisa também se preparar para isso aí. A gente não sabe como é que vai vir esse ano, né? Então, se você souber usar repertório, né? Um repertório pessoal também de experiências, né, para fazer essas relações inteligentes. Então, a gente tem chance aí, né, de se dar bem na prova, tá? Então, o que eu falei, a gente vai trabalhar um tema abstrato e vamos trabalhar também a carta argumentativa para a gente treinar. Bom, então, para desenvolver um tema abstrato, o que a gente precisa fazer? Eu coloquei aqui algumas dicas para tentar ajudar vocês, né, a pensar um pouquinho como é que eu posso fazer se eu tenho uma temática bem abstrata, né, tipo a importância do amor. Né? Então, às vezes tem uns temas assim que aí você fala, meu Deus, vou escrever o quê? Né? A gentileza gera gentileza. Aí você, caramba, o que eu vou escrever? Né? Então, a gente tem que realmente raciocinar e tentar trazer para o concreto. O amor do homem se compara ao amor do animal, porque o ser humano é a única pessoa que tem o amor, assim, entre aspas,
mais ou menos assim, professora, que ele gosta da pessoa, mas ao mesmo tempo ele pode mudar a situação, ele pode não gostar. Então, o amor animal não, ele acredita que gosta, mesmo a pessoa às vezes maltratando aquele animal, mas ao mesmo tempo ele volta gostando da pessoa da mesma forma que ela gostava dele. Entendi. Pois é, então, a gente pode ter alguma temática dessas, assim, né, muito subjetivas, né, então, assim, os desejos dos seres humanos, né, como é que eu vou trabalhar isso, né, então a gente precisa dar uma olhada sempre, né, nos textos motivadores. Então, vamos lá, ó. Número 1, analise os textos motivadores e faz um planejamento textual. Gente, aquela parte do brainstorm, aquela parte de planejar, a gente não pode deixar isso de forma alguma, tá? A gente às vezes fala assim, não, vou ganhar tempo, vou tentar escrever direto. Pode ter certeza que você vai perder tempo, porque vai chegar num momento que você vai travar. Porque você vai pensar um monte de coisa, mas você não planejou. Então, assim, no meio da redação, aí fica aquele monte de informação que você não desenvolve, porque você pensou um monte de coisa ao mesmo tempo, e você encheu de informação, né? Mas você não desenvolveu. Então, assim, é importante a gente sempre pensar a redação, é sempre importante a gente planejar. Então, às vezes, né, você acha que vai perder tempo, você vai ganhar. Que nem eu falei para vocês já, o dia que você for, por exemplo, viajar, se você não planejar a sua viagem, imagina alguém que venha para Brasília, achou um hotel baratinho lá em Águas Claras. Aí ela vem para o plano todo dia para fazer aqui o tour, né? Vai na catedral, vai, né, no palácio, imagina, todo dia. Ela vem de lá para cá. Ela não se planejou, ela achou um hotel baratinho lá. Mas aí, olha o que ela vai gastar de Uber, de tempo, de tudo, de trânsito, dependendo do horário que ela for voltar, né? Então, assim, não houve um planejamento. Podia ter ficado mais próximo aqui. De repente, o hotel um pouquinho só mais caro. Mas ela podia ter se planejado, né? Você resolveu ir para o Nordeste, você não conhece. Aí você vai o quê? Vai programar, você vai planejar, você vai no Google, você vai ver no Maps, né, onde é que fica a praia e tal. Aí você vai ficar lá nos Cacha-Prego e a praia lá no não sei aonde. Então, assim, a gente precisa planejar. A redação também. Aí você vai perder tempo, você vai, né, gastar, né, vai se desgastar, vai gastar dinheiro, vai gastar tudo. A redação, se você não planejar, você vai perder mais tempo depois no meio dela. Né, tendo que correr atrás do prejuízo e pensar, e fora que corre o risco já de estar tudo misturado. Então, planejem, tá? Para elaborar uma redação com tema principalmente abstrato, a primeira coisa a se fazer é uma boa leitura, né, da frase tema. Então, aquela frase que é proposta, né, aquela proposta ali, e aí principalmente dos textos motivadores. Então, vocês vão tentar buscar a essência dos textos motivadores. O que eles querem dizer com isso? Né? Qual que é a ideia principal? Aí vocês vão sublinhar dentro desses textos, tá? Então, 2, destaque, boa noite. Está chegando o chat aqui, pessoal. Vamos lá. Destaque os pontos relevantes dos textos motivadores. Agora está aí. Leia cautelosamente os textos de apoio e destaque os pontos relevantes. Coloquem frases curtas, né, ao lado do texto. Então, gente, a prova é de vocês. Rabisquem, usem mesmo, sublinhem, marca, faz setinha, né? Coloca lá o que é importante aqui. Puxa, eu estava lendo o texto motivador, sublinhei essa frase que é importante e lembrei de outra coisa. Puxa uma seta e já escreve. Tá? Tudo que vier na mente, gente, mesmo na hora da leitura, principalmente na hora da leitura, anotem, porque depois você vai... Na hora da redação você fala assim, nossa, eu tinha pensado numa coisa bem interessante, esqueci. Aí você vai embora não lembrando do que foi que você pensou na hora. E às vezes você nem lembra nunca mais. Às vezes você vai lembrar no outro dia. Puxa, lembrei que eu queria ter colocado na redação. Então, enfim, anotem tudo, tá? O planejamento é importante por isso, né? Então, coloque frases curtas, né, ao lado do texto. Não precisa desenvolver, não. O desenvolvimento dessas frases são depois. São frases curtinhas, o que vem na cabeça, anota, né? Então, as questões que eles estão trazendo, como associa o conceito abstrato com a realidade? Como é que eu posso associar isso, que é abstrato, com algo mais concreto, né? O que eu posso trazer, por exemplo, para a minha vida, né, como exemplos, como realizações, como na história, né? O que eu posso trabalhar? Pô, eu li um livro falava sobre isso, então eu posso, de repente, citar esse livro. É um autor renomado? Ótimo, né? Coloca lá. Tenha cuidado com a liberdade interpretativa também,
Porque o tema abstrato, ele tende a você, às vezes, né, viajar na maionese. Né? Então, ele te dá, às vezes, possibilidades de você pensar tanta coisa. Por isso que a gente precisa ler os 3. Né? Geralmente, tem 3 textos motivadores. Então, leiam direitinho primeiro a proposta de redação. Depois, leiam lá os textos, sublinhem as partes importantes. E aí, você tenta, né, associar um ao outro. Né? O que eles estão, né, tocando, né? Em que mais eles tocam, qual o assunto que eles... Né, os 3 textos são diferentes, porém, existe um ponto em comum, por exemplo, dentro desses textos. Então, tentem, né, buscar essa informação. Tá? Então, os temas não têm um só significado, né, porque geralmente temática abstrata tem isso. Né? Ou seja, a possibilidade de trabalhar com os caminhos bem distintos, principalmente uma frase filosófica, essas questões da UNB. Você vê depois a redação dos meninos, né? Eu tenho alunos do colégio que fazem muito pais, né? Aí, como o pais tem o pais 1, 2 e 3, então, geralmente o do 2, né? Eles geralmente chegam com um espelho na escola e vem com, eu escrevi isso. E você vê que são, às vezes, abordagens diferentes. Porque um pensou uma coisa, um pensou outra. Porque a temática filosófica, né? Esses temas mais abstratos, eles te dão essas possibilidades. O filósofo realmente ele faz você, ele te joga ali uma questão ali e faz você pensar em várias situações. Não quer dizer que estejam errados, porque está diferente, está errado. Não, às vezes é uma maneira de ver, né, o mundo em relação àquilo ali, é uma visão que você tem em relação àquela temática. Mas vejam se nos textos motivadores é porque geralmente eles têm uma frase de um filósofo, uma imagem, uma fotografia. Não tem muito o que fazer. Mas a ESA, geralmente, ela te dá textos motivadores. Mesmo quando a temática foi ambição e empatia, eles trouxeram textos motivadores que a gente, né, poderia ler e refletir. Tá? Então, tenha cuidado com a liberdade interpretativa também, para não viajar na maionese. Né? Traga o tema para o concreto. Como eu falei, toda vez que vocês conseguirem trazer uma temática mais filosófica, mais abstrata para algo concreto, é melhor. Né? Por exemplo, aquela questão da ambição, como eu falei para vocês, o texto motivador dava a possibilidade de eu falar sobre a corrupção. Né? A pessoa ambiciosa, então, cada vez ela quer mais, então ela não está satisfeita com aquilo, então ela vai atrás, ou seja, até se corromper, ao ponto de se vender, né? Para poder conseguir mais posses, mais dinheiro, mais status. Né? Então, a gente dava para trabalhar nessa questão da ambição, o texto, ele dava essa possibilidade. Então, a gente pode trazer algo, aí é mais fácil você falar de corrupção do que falar de um tema mais abstrato. Né? Então, embora o tema abstrato seja mais abrangente, é importante trazê-lo para uma perspectiva concreta. Né? E uma maneira simples de fazer isso é por meio de exemplos, fatos, situações da realidade. Né? Então, se você pensou num exemplo que eu posso trabalhar essa situação, mesmo que seja histórico, aí você pensa na história e nos dias de hoje, aí você faz um paralelo, né, entre a história e o presente. Por isso que eu falei, coisas da literatura, da arte, né, da história, ajudam muito nessas temáticas. Né? Então, é preciso estimular o corretor para uma reflexão. A gente tem que pensar, gente, eu estou escrevendo isso, quem escreve, escreve com alguma intenção, escreve para alguém. Eu não estou escrevendo esse texto para mim, eu estou escrevendo para alguém ler, para alguém entender, para alguém ficar instigado, intrigado. Né? Eu vou tentar aguçar ali, né, a pessoa que está do outro lado, eu vou tentar, né, estimular alguma coisa nela, de repente algo que nem foi pensado. Às vezes eu tenho algumas redações assim, muito criativas, muito interessantes, que eu olho assim e falo assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha pensado por esse viés. Né? Algo interessante, que nem uma vez eu fui botar um poema na escola, né? Fui trabalhar Esmalha, era o nome do poema. E o nome da menina, da aluna, era Esmalha também. Aí o nome do poema é Esmalha. E aí ela viu por um foco que eu nunca tinha visto e nunca tinha visto nenhuma análise. Olha que a gente analisava poema, trabalhava análise de poema dentro da faculdade. E a gente nunca tinha percebido esse foco. Né? E ela trabalhou por um ponto de vista que a gente, ou seja, ela trouxe para a realidade dela e trabalhou um ponto de vista que eu falei assim, de fato, o autor podia ter, né, dito isso, por que não?
né? E aí foi uma perspectiva que eu não tinha visto, né? Depois até comentei com outros professores de literatura e o pessoal realmente, olha, de fato, aí eu até pedi ela licença para fazer a leitura, né, da análise que ela fez, porque realmente não tinha nada igual na internet, não tinha nada nem, ou seja, foi uma visão que ela teve daquela perspectiva, né? Muito interessante. Então, às vezes, eu pego algumas redações até muito surpreendentes, porque a gente sempre fala das mesmas coisas, né? Das mesmas perspectivas. E, de repente, alguém pensou algo diferente, né? A gente depois vai trabalhar também aqui temáticas que nem eu já fiz no ano passado. E o ano passado mesmo a gente falou sobre a questão do aborto, né? E que é a favor ou contra. Então, geralmente, o pessoal é contra. E aí, teve uma menina que se levantou, né, falando de ser a favor e colocando os argumentos dela. Por que ela era a favor? Aí todo mundo, de repente, parou e ficou, né? Não, Mas ficou sem argumento, não tinha contra-argumento para aquilo que ela falou. Eu já não lembro exatamente o que ela pontuou, mas ela me fez pensar, né? Apesar, né, de não pensar nessa questão do aborto, né, como algo legal, enfim. E eu fui para casa pensando, eu falei assim, cara, fez sentido o que ela falou, né? Embora ser contra aquela coisa toda, mas aquilo que ela falou fez sentido. Então, assim, às vezes é uma perspectiva, embora eu possa, aquela história, a banca pode não concordar com aquilo que você escreveu. A banca não é obrigada a concordar, mas quando ela fala assim, ó, nossa, faz sentido isso aqui, pronto, né, causa ganha, tá? Então ninguém vai, né, rebater aquilo que você colocou. Então, gente, é preciso estimular esse corretor aí, né? Estimular a banca para refletir. E, além disso, é importante deixar claro o seu ponto de vista sobre esse assunto. Por mais abstrato que o tema seja, o candidato tem de defender um posicionamento, né? Então, o que você acha, o que você pensa, o que você acredita, né? Qual é a sua posição, por que você levantou esse tema, por que você argumenta dessa forma, por que você acredita nisso. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando você vai escrever algo, você tem que acreditar nesse algo. Porque quando você acredita, às vezes já é difícil escrever. Imagina você escrever sobre algo que você não acredita, né? Então você pensa no porque você não acredita, né, que o aborto vai solucionar os problemas e tal. Aí você vai falar assim, então eu vou colocar que o aborto deve ser legalizado. Mas você nem acredita nisso, como é que você vai escrever sobre isso? Entende? Então é uma coisa que a gente precisa realmente refletir, ter cuidado. Estabeleça uma tese ou um ponto de vista. Então, a gente tem que pensar qual é o meu ponto de vista, o que eu penso sobre isso. É o primeiro questionamento que eu preciso fazer. O que eu penso em relação a isso? Quando eu falo porte de arma, o que você pensa em relação ao porte de arma? Quando eu falo a violência no Brasil, o que você pensa em relação a isso? Quando eu falo feminicídio, qual é o seu pensamento em relação ao feminicídio? O que você acredita em relação a isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que sempre raciocinar, o que eu acredito, o que eu penso, o que eu posso defender, qual é a bandeirinha que eu posso levantar e discutir, quais aspectos que eu posso trazer, né? Então, determine de maneira clara e objetiva, logo na introdução, o que pensa sobre o problema. Gente, a introdução ela precisa estar muito clara, né? Eu tenho visto, graças a Deus, tem melhorado as redações, né? Então, as primeiras, né, o pessoal ainda estava meio que engatinhando, mas assim, por isso que é importante escrever. Eu preciso, dentro da minha introdução, achar o tópico frasal. Eu preciso achar o argumento 1, eu preciso achar o argumento 2. As primeiras redações teve aluno aí que eu não consegui identificar. Às vezes eu achei até o tópico frasal, achei um argumento, mas não achei o outro, né? Então, a introdução precisa ter o seu tópico frasal, ou seja, aquele ponto que você defende, né? Escreva uma frase de algo que você acredite, faça uma afirmação em relação a isso e depois coloque os 2 pontos lá que você realmente vai trabalhar. Isso já deixa a introdução organizada, isso já facilita a sua vida e a vida do corretor. Porque toda vez que eu vou corrigir aqui a redação, eu já procuro esses pontos. Aí eu já penso, bom, no primeiro parágrafo ele vai falar sobre isso, no segundo ele vai falar sobre esse argumento. Beleza. Então ela já fica organizada logo no início, né? Em seguida, trabalhe os repertórios, o desenvolvimento deles nos outros parágrafos. E, por fim, na conclusão, retome o ponto de vista lá da introdução, reafirme por meio da síntese dos argumentos, né? Essas questões mais abstratas, geralmente é o que a gente consegue trabalhar, tá?
às vezes a gente não tem, assim, como fazer um posicionamento, né, tipo, que nem um porte de arma, se você é a favor e contra, né? Então, na conclusão, você consegue fazer uma conclusão de se posicionar, né? Aí, às vezes, aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade porque são questões mais abstratas, mas aí você pode reforçar com algo que você mencionou lá em cima, naquela bandeirinha que você levantou, né, na sua defesa daquele argumento, né, e aí você pode retomar. O que eu trabalhei no meu primeiro parágrafo, né, desse argumento? O que eu desenvolvi? Então, eu posso reforçar isso, né? Então, dessa forma, fica evidente que tal situação assim, assim, né? E aí você vai trabalhar a segunda, né? Enfim. Bom, e aí nós vamos dar uma praticada, tá? Gente, esses dias eu entrei só por curiosidade, né? Eu tinha dado uma olhada no Instagram e aí tinha lá um professor oferecendo mais aulas aí de redação. Aí ele ia dar uma aula gratuita de 30 minutos. Ele ia te ensinar a fazer uma redação em 30 minutos. Aí eu me cocei, eu falei, eu vou lá assistir. Né? Porque às vezes chega aluno, professor, eu assisti uma aula no YouTube assim, 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 e aí vem perguntar se pode ser assim, assado. Né? Lembra, gente, a maioria dessas aulas que tem por aí é de Enem, é disso, daquilo, ela não serve pra gente, né? Mas aí eu resolvi assistir, né? Eu falei assim, vou dar um crédito, né? Vou dar uma olhada lá, ver como é que é. Meia hora, ele vai te ensinar a escrever a redação, você vai passar no concurso, meia hora de aula. Por quantas horas eu dou aqui para conseguir a gente, né, trabalhar, fazer uma redação e a gente vai escrever. Eu falei, pô, ele vai dar uma fórmula mágica em meia hora, eu vou assistir isso aí, né? Ele montou simplesmente uma redação, né, com as lacunas para você ir preenchendo. Aí ele botou lá, né, projetou, e aí ele te deu uma redação, e aí você foi lá só preenchendo, tipo, as lacunas. Você vai decorar aquela redação e depois você vai preencher aquelas lacunas de acordo com o tema. Ai, meu Deus, que eu molhei uma redação aqui. Aí eu falei, gente, não tem cabimento, não faz sentido. Se você for trabalhar uma situação de causa e consequência, você vai escrever uma redação com aquela estrutura ali, eu falei, não existe, né? Aí eu falei, eu sabia que eu ia me arrepender, mas eu falei, eu vou lá, né? Não custa. A aula era gratuita, eu perdi só um pouquinho de tempo, mas também nem assisti até o final. Aí quando eu vi, eu falei, tchau. Mas é isso aí. Né? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Eu vou colocar aqui um texto, motivador não, alguns textos. Eu vou colocar uma proposta, tá? E aí não precisa me entregar isso hoje, amanhã, na semana que vem, não. Mas eu quero que vocês façam uma redação e eu vou deixar essa temática para vocês, tá? Eu já pedi para colocar esse slide lá na aula, mas se vocês também quiserem tirar foto aqui, né, para não ter que ficar acessando de novo a aula, revendo. Mas o slide está lá também, se vocês quiserem depois tirar lá. Então, vamos pensar aqui, ó. Escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema a autoestima e a sua relação com o bem-estar. Então, eu tenho que bater nesses dois pontos, tá? Eu tenho a questão da autoestima, né? E essa relação, eu tenho que relacionar ela ao bem-estar. Então, veja que não é problema, né, nenhum tipo de problema social, nenhuma temática social. Então, eu tenho que pensar, mas eu tenho que falar da autoestima, mas eu não posso esquecer de relacionar essa autoestima com o bem-estar, tá? Então, eu tenho que focar essas duas coisas, né? Porque, às vezes, tem gente que vai falando da autoestima, sim, e o bem-estar, né? Então, eu tenho que relacionar isso. Então, eu vou ler os textos motivadores, esse é o tema. Tá? Vou ler os textos motivadores e a gente vai pensar aqui alguma coisa junto. O que pensar, vocês anotem, tá? Conforme eu for fazendo a leitura, pensou em alguma coisa, pega um rascunho aí e escrevam imediatamente, para não esquecer. Coisas curtas, palavras, né, frases bem curtas mesmo. Eu pensei nisso, já coloca aí. Que aí depois a gente vai fazer um baita de um brainstorm aqui, né? Aí eu vou pegar as ideias de vocês e a gente vai fazendo um brainstorm junto aqui, o que a gente poderia relacionar, né? E aí vocês vão amadurecer essa ideia. É claro que, né, não seria o ideal seria você pegar esse tema e fazer, mas, né, é importante a gente ter esse contato e trabalhar um pouquinho essa questão. Então, vamos lá, até trocar ideia,
Às vezes é importante. Então, vamos lá. Texto 1. A autoestima é a forma geral de como a pessoa se avalia, se gosta e se tem boa aceitação de si mesma. A base para se ter uma boa autoestima é a disponibilidade da família, principalmente dos pais, e atender os filhos de forma que estes sejam valorizados, respeitados e incentivados a crescer. Seu funcionamento é como uma mola que impulsiona o sujeito para o sucesso, podendo levá-lo ao fracasso quando não é desenvolvida de forma positiva. Isso acontece em casos da criança não se sentir amada, nos quais esta recebe somente críticas, broncas, apanha e nunca encontra espaço para agir conforme sua vontade, ou seja, não é respeitada em sua liberdade de escolha. A criança precisa perceber que é amada, que é importante para seus pais, e essa comunicação deve fazer parte de suas vidas, onde as relações de afeição apareçam, o que lhe proporcionará maior segurança para enfrentar a vida. Eu pensei em tanta coisa aqui enquanto eu fui lendo, mas enfim. Vou passar para o segundo texto. Escreva aí o que veio em mente, tá? Ainda tem o restinho, né? Alguns pais agem de forma que não conseguem mostrar o seu amor e interesse pelos filhos, causando-lhes autoestima baixa. Estes passam a acreditar que não são bons, que são pessoas más e passam a atuar com atitudes que reforcem ainda mais essa imagem negativa. Estar fisicamente juntos, mas mentalmente afastados, é uma atitude que demonstra desinteresse pelos filhos, deixando-os tristes ou se comportando a fim de chamar a atenção dos pais. Fazer críticas não é errado, mas é uma forma de mostrar aos filhos que as suas atitudes não estão corretas. Por isso, essas devem se relacionar às atitudes e não à pessoa. Nesses casos, é comum vermos pais xingando os filhos de preguiçosos, chatos, incapazes, o que também contribuirá negativamente com a sua autoestima. O melhor é que tenham cuidado em não manter as atenções somente para as deficiências dos filhos em suas falhas, pois poderá causar a perda do amor. O essencial é manter o bom senso e dar-lhes a chance de acreditar em si mesmos. Aí tem aí o site, né, da Brasil Escola, enfim. Agora sim, o texto 2. O que a gente enxerga aqui? Um patinho feio. Sim, feio é relativo, né? Mas Imaginar, tipo, o futuro, professor. Imaginar ele se imaginou no futuro. O que eu tenho do lado de cá? A gente precisa interpretar a imagem. O que eu tenho do lado de cá? Tá, mas isso aqui é o quê? É um quadro ou é um espelho? É um espelho. E o que ele está fazendo? Ele está se vendo no espelho, né? É o quê? Mas que... relação com física. Ah, tá. Olha aí, o povo já tá, né? Tá na física. Já nem dormem mais, só estou estudando física agora, né? Mas é espelho, né? Convexo, enfim. Mas olha só, o patinho está em frente ao espelho. Quando você vai para frente ao espelho, o que você vê? Você mesmo, a sua imagem, né? Então, a sua imagem ela é refletida, diga. Com relação à autoestima, pelo amor próprio dele, ele se sente mais poderoso, melhor, se vê grande. Ou seja, a autoestima dele está alta. Ele se enxerga no espelho, né? Como se fosse um cisne, um patinho feio, né? Que nem nós falamos no começo. Então, observa que ele está se refletindo no espelho e é assim que ele se enxerga. Né? Ele não enxerga aquele patinho pequenininho, feio, enfim, não. Ele se enxerga, né? O animal, né? Então, enfim, a autoestima, né? Tá bem alta. Bom, aí tem um textinho também, o texto 3, viver. Impossível atravessar a vida sem que um trabalho saia mal feito, sem que uma amizade cause decepção, sem padecer com alguma doença, sem que o amor nos abandone, sem que ninguém da família morra, sem que a gente se engane em um negócio. Esse é o custo de viver. O importante não é o que acontece, mas como você reage. Né? Também é muito bom.
Enfim, o que vocês pensaram em relação a esses três temas? Como é que a gente pode relacionar um ao outro, né? Professor, naquele texto 2 ali, só naquela imagem eu fui um pouco diferente da turma, pelo que eu percebi. Porque como o texto não vem falando sobre como os pais criam os filhos e a importância deles dar esse espaço para a criança poder se desenvolver, no texto 2 eu vi como se a criança se espelhasse no pai. E dependendo de como o pai, da visão que ela tem do pai, fica muito mais fácil ela alcançar os objetivos dela, porque ela se espelha nele e tem uma meta. Ela visualiza onde o pai dela chegou como uma meta e talvez ir além daquilo. Eu sei, é uma outra leitura também. O que mais? O que vocês pensaram? Se eu fosse trazer isso para o concreto, para a gente escrever um texto falando sobre essa temática, autoestima e relação de bem-estar. O que você pensa sobre isso? Foi algumas palavras-chave. Então vamos lá, vamos pensar nas palavras-chave e me digam aí. Pelo que eu escrevi, foi saúde, Saúde, amor próprio e boas relações. amor próprio, boas relações. O que mais? Críticas construtivas. Críticas construtivas. O que mais? Professor, eu vi isso como algo que possa ser hereditário. Por exemplo, meu pai, ele ter essa relação de, tipo assim, não ter essa coisa de cativar o filho, porque talvez ele não foi cativado. Então ele não sabe como cativar o filho porque ele não teve esse contato, né? Essa questão de, assim... O pai não recebeu amor e não consegue dar amor. Eu acho que é uma coisa Hereditariedade, né? Então, assim, eu, por exemplo, tenho um avô que nasceu em 1917 em Portugal, sempre teve uma vida muito difícil, muito dura, e veio para o Brasil, né, e tal. Então, assim, teve as filhas e eu nunca vi ele dar um abraço, né, na minha mãe, nas irmãs, nunca vi ele falar assim, eu te amo, nem elas. Então, assim, acho que eles não sabiam nem como lidar com isso, entendeu? Então, você vê que, às vezes, é essa questão. A gente sabe que existe o amor ali do pai, né, com os filhos, o cuidado, mas a relação, o afeto, nessa coisa de se aproximar, a gente consegue perceber que, né, não tem, né? Então, a questão da hereditariedade, né? Então, às vezes, né, o que foi aquela educação que ele recebeu foi tão dura que às vezes ele não consegue passar, né, de uma forma diferente daquilo que foi aquilo que ele viveu, né? Então, né, passou por algumas guerras, inclusive, né? 1917, né? Meu avô passou por algumas guerras, enfim. Então, assim, é uma vida muito dura e às vezes você não consegue passar isso para os outros filhos. E aí você já vê que já são outras gerações que já vai, né? Minha mãe é um pouco mais seca, eu já sou mais melosa já com a minha filha. Então, assim, já foram gerações que a gente foi quebrando, né? Mas a gente percebe que às vezes essa questão da hereditariedade está presente, sim, né? Que mais? Ó, a gente pode pensar que a autoestima, ela influencia no bem-estar? Ou o bem-estar influencia na autoestima? A autoestima influencia no bem-estar. Com certeza. Né? Se você tem uma autoestima alta, né? Ou seja, você possivelmente vai estar bem, né? Em todas, né, as suas áreas da vida. Mas se você realmente está com a autoestima lá embaixo, você vai trabalhar, alguém, né? Vai lá e, né, chicoteia. Você vai ter um relacionamento, alguém vai lá, né? Ou seja, todas as áreas da sua vida sempre tem alguém para te botar com um pé atrás, um ponto atrás. Enfim, aí você chega a um ponto que você acredita que você, na verdade, você desacredita em tudo, né? Você não consegue acreditar em mais nada. Para você sempre vai estar tudo errado, sempre. E aí, ou seja, esse bem-estar realmente ele não vai acontecer, né?
Então, realmente há uma relação. Professora, eu coloquei aqui o excesso de críticas e a falta de reconhecimento do próximo. Também pode, né, vir a refletir nessa questão. Ótimo, né? Então, a falta de reconhecimento, né? Que mais foi o outro? O excesso de crítica. Então, muito cuidado com essas críticas construtivas, né? Por mais que elas sejam construtivas, né, também precisa dosar, porque você, né, só criticar, não, olha, isso aí é só para você melhorar, isso é para você melhorar. Pô, não tem um elogio para dar, né? Você está lá no trabalho, a pessoa está lá só te criticando. Não, ó, é uma crítica construtiva, não leva a mal. É só uma crítica construtiva. Mas todo dia alguém tem uma crítica construtiva, nem falar assim, muito bem, hoje você fez, ó, parabéns, né? Então, às vezes eu falava, até em casa também, né? Nossa, hoje você lavou a louça, né? Até sem eu pedir, parabéns. Né? Então, minha filha, quando queria sair, ela lavava a louça, ela limpava a casa, fazia tudo. Eu já sabia que vinha um pedido por trás, né? Né? Mas, enfim, mas eu elogiava assim mesmo. Nossa, parabéns, caprichou aí hoje. Mas daqui a pouco vinha, né? Mãe, é porque fulano estava pensando, né, em não sei aonde. Enfim, diga. Você pensou em algo? Pegando um gancho desse excesso de críticas construtivas, a pessoa, não sei, está relacionada, eu acho que eu posso fugir um pouquinho, mas o ego da pessoa também pode influir muito. Só pensar em ponto negativo dela, ao invés de pensar só pontos positivos. É a questão da subjetividade aqui da pessoa, o ego, né? Tem muita coisa que a gente pode relacionar, tá? Então, veja que a gente pode ir trazendo, né, para as situações mais do dia a dia, para as questões, né, cotidianas. Então, a gente pode trazer, né, para várias áreas, no trabalho, né, a questão da saúde, enfim. Né? Então, a gente pode realmente trabalhar com essa questão. Né? É interessante, às vezes, a gente vê, né, alguns trabalhos que você tem, às vezes, no mesmo local, você tem vários chefes, e um sempre trabalha com essa questão mais positiva. Pô, legal, que bom, você cumpriu aqui, blá, blá, blá. E o outro só, né? Nossa, né, podia ter feito melhor. Enfim, às vezes numa mesma empresa, no mesmo, né, no local de trabalho, vocês têm, às vezes, chefes diferentes, e você vê que, fulano tem um chefe legal. Legal por quê? Porque ele está sempre incentivando aquela coisa toda, né? E o outro está sempre, né? Parece que ele mesmo é mal resolvido, então acaba, né? Então, é isso aí. Inclusive no quartel vocês vão encontrar pessoas assim, né? Pessoas que realmente vão incentivar vocês. O bom é inimigo do ótimo. Faz o bom, cumpre a missão, que é melhor do que tentar o ótimo. Você conseguiu, pô, parabéns. Aí o outro, isso aqui não ficou bom. Isso aqui está uma porcaria. Né? Enfim, vai lá e faz isso de novo. Falta muito para ficar ruim. Para ficar bom, meu filho, precisa, né, muito esforço. Porque isso aqui, para ficar péssimo, né, ainda falta muito. Então, assim, vocês vão encontrar isso aí. E daí também para colocar essa questão da baixa autoestima como mais um problema crônico, talvez, porque muitas vezes quando se fala autoestima, a gente liga a questões estéticas, ou até mesmo coisas que a gente conquista. Você tem um carro bom, vai ter uma autoestima alta, se tem um carro ruim, a autoestima vai cair. Em relação às posses, né, também. Tem pessoas que têm tudo e têm baixa autoestima. Então eu não encontro a palavra, talvez uma busca do autoconhecimento, de saber a origem e como trabalhar. Então muitas vezes... Como lidar com certas situações, né? Saber o que te afeta. Eu não consegui achar a palavra assim, talvez a busca pelo autoconhecimento. Entende? Sim. Essa questão psicológica. As terapias ajudam muito nessas questões, né? Porque você aprende a lidar com seus problemas, com as suas situações, com as suas, né? A se autoconhecer, né? Então, isso aí é importante, é interessante. Então, assim, tem bastante coisa para falar, né? Ao mesmo tempo, a gente, né, foi pensando aqui junto algumas coisas. Então, assim, eu vou deixar esse tema, tá? Ninguém precisa trazer na próxima aula, enfim, é para vocês realmente pensarem, de repente, professora, eu escrevi daqui a 2 semanas, daqui a uma semana, enfim,
Né? Professora, já escrevi aqui, já trouxe para a senhora que né, amanhã eu estou por aqui. Eu fiquei com isso na cabeça, quis escrever. Então, enfim, tá aí lançado então a questão aí do tema abstrato, né? Não é um tema de questões sociais, né, e tal, mas a gente consegue relacionar, a gente consegue trazer para essas questões aí mais sociais, se a gente quiser, né, psíquicas, enfim. Ok? Bom, então eu vou pedir para cortar aqui a aula e a gente vai para a literatura. Hoje a gente vai fazer aí uns exercícios, tá? Se vocês quiserem tirar foto aqui dos temas, não sei, de repente, pode, claro. Deixa eu colocar no visualizar de novo para ampliar um pouco mais. Tela cheia, pronto. Deixa eu aqui, ó. Vai lá, texto 1. Quando você quiser, a gente passa para o próximo. Fazendo essa relação daí, você corrige que nem as outras e tal. Com certeza. Professora, usando a base desse tema, a gente tem que fazer uma corridinha para, tipo, o tema que você falou, mais de social, Tem como trazer. Uhum. A questão da hereditariedade, né, que ela colocou ali. Né? Pode. Sim. Muita gente despertou certas inseguranças. Gente, não. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu trabalho em escola. Vocês não fazem ideia como a gente tem tido, assim, problemas psíquicos, né? Principalmente com as crianças, essa questão aí da autoestima, né? Da questão da confiança, a questão aí da síndrome do pânico, da ansiedade, da depressão. Ansiedade, então, meu Deus, é assim, alunos de ter, assim, a gente é acompanhado de ter crise de ansiedade, né? Crise mesmo, né? De chegar, ver a menina tá lá na sala com a perninha assim, sacudindo, e você ir lá tentar falar. Eu falei, gente, é sério. Hã? Vocês quando falam assim que tá tremendo, a coisa mais sagrada. Não, quando ela tá assim, ela nem fala com você. E você tenta falar e tudo, mas o que ela faz é mexer a cabeça. Ela não te responde. Nossa, é um caso sério, vocês não têm noção das coisas, como se agravaram, principalmente com essa questão aí da pandemia. Realmente, sim, as doenças, né? Pode ver que muitos psicólogos aí hoje trabalham muito com essa questão, né, da terapia até online, né? Foi muito, né? Então, eu tenho um sobrinho que ele está se formando agora em psicologia, né? Ele está fazendo estágio. E o que ele teve de atendimento, ele falou, nossa, tem dia que eu saio de lá eu estou precisando de terapia, porque de tanta gente que eu atendo, é tanto problema. Às vezes a gente que está de fora, a gente não vê isso como um problema tão grande, né? Mas para quem está dentro do problema, isso aí é um gigante, é um trem que está passando por cima da pessoa. Às vezes a gente de fora, a gente consegue, né, ver até soluções, ver outras situações, mas quem está vivendo é um negócio assim, realmente é pesado. Ok? Então a gente vai fechar aqui, nós vamos para a literatura e vamos fazer uns exercícios aí, tá bom? Para quem está em casa pode ir pegando lá no romantismo, tá? Vamos cortar aqui então.